Eu quero ler uma palavra para você que está no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 21, amém? Antes do 21, eu quero ler o versículo 4, amém? Você que tem a sua Bíblia aí, abra em Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 4 e depois nós vamos continuar lendo a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pois todos são meus, tanto o Pai como o Filho são meus. A alma que pecar, essa morrerá. 21. Se, porém, o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fazer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouve agora, ó nação de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Se o justo se desviar sua justiça e cometer iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Convertendo-se, porém, o ímpio da impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua vida. Pois, se considerar todas as suas transgressões que cometeu, e se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a nação de Israel, o caminho do Senhor não é justo? Não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel? E não são os vossos caminhos injustos? Portanto, eu vos julgarei, e cada um conforme os seus caminhos. Ó nação de Israel, diz o Senhor Deus: vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó nação de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Amém, irmãos? Se você quiser ler depois, você pode ler do versículo 1, né, até o 32. Aqui, você sabe que Deus está falando com a nação de Israel. E como Deus é tão cheio de misericórdia, de amor e perdão, Ele sempre abre a porta da graça, né? Ele sempre abre a porta da graça. E aqui o povo de Israel estava que só Deus, né? Estava num tempo muito perigoso, totalmente desviado, totalmente entregue a tudo quanto é tipo de pecado. E eles usavam um provérbio lá, né? Um provérbio errado, que depois Deus veio e corrigiu isso. Eles diziam assim, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
Não? Então, o que que eles estavam querendo dizer? Estavam querendo dizer que os filhos estavam sofrendo por causa dos pecados dos pais. Eles estavam sofrendo por causa dos pecados das nações ao redor. Então, eles estavam sofrendo por causa dos erros dos outros, ou seja, eles não assumiam seus pecados e nem as suas culpas. Então, eles não queriam reconhecer os erros. E aí Deus vem e fala isso, né? E aí a gente vai ver que dentro desse capítulo 18, que o profeta profetiza, Deus falando através dele, primeiro o pai. Se o pai praticar a justiça, se o pai não enganar, se o pai obedecer, se o pai não emprestar com usura, se o pai isso, se o pai aquilo, se o pai aquilo outro, o pai for justo na sua justiça, ele não morrerá. O que vai acontecer? Que ele vai vir, mas daí vai falar do filho também desse pai. Aí esse pai gera um filho. Aí o filho vê tudo a justiça, as coisas boas que o pai praticou, mas porém ele decide não fazer. Ele pratica a injustiça, faz tudo o contrário que o pai fez, não quer andar nos mesmos caminhos, não quer obedecer. Porventura, esse filho, se ele não se arrepender, na sua injustiça, ele morrer. E aí vai falar do neto. É o pai, o filho e o neto. Aí, se esse filho do pai gerar um filho que é o neto, e o neto viu tudo que o pai dele fez de errado, injustiça, né? Não obedeceu, roubou, subornou, enganou, mas ele pensar consigo mesmo: vou andar no caminho da justiça. Não vou fazer o que o meu pai fez, porque o meu pai não seguiu o que o pai dele fez, o meu avô. Ele decidiu andar na injustiça, no caminho errado. Eu vou seguir o caminho do meu avô lá. Eu vou andar no caminho da... Porventura esse neto morrerá ou viverá? Moral da história, irmão. Cada um de nós é responsável por aquilo que nós praticamos. Eu sou responsável pelos meus erros. Você é responsável pelos seus erros. Aqui ele fala assim, ó, que todos é dele. Mas a alma que pecar, essa... Então, todos nós somos dele. Todos nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. O povo de Israel colocava a culpa nas nações vizinhas. Eles não assumiam os pecados deles. E por isso eles não voltavam para Deus e não se arrependiam. Então fala para o seu irmão do lado aí, fala assim, ó, você, fala, é responsável pelos seus próprios erros. Amém, irmãos? Eu queria dar esse spoiler aqui para você saber o que é que Deus está falando, entendeu? Agora nós vamos para a palavra, para o sermão de 20 páginas. Amém, glória a Deus. Você está aí, irmão, comigo? Dá um glória a Deus, aleluia. Eu orei ao Senhor, para o Senhor não deixar eu acabar o culto tarde, irmão, para vocês não ficarem bravos comigo, amém? É porque eu tenho uma dificuldade em resumo. Desde a escola, irmão. A professora falava assim, eu só quero uma página de redação. Ah, gente do céu. Eu chegava lá com 3, 4. Misericórdia. Só Jesus, né? Então eu tenho essa dificuldade de resumo. Mas a gente vai caminhar aqui e eu quero dar um título para esse sermão que o importante não é como começa, mas sim como terminamos.
O importante não é como começamos a nossa carreira cristã, a nossa caminhada cristã, mas como vamos terminar ela. Entendeu? Porque no começo pode acontecer muitas coisas, como aconteceu com a nação de Israel. Então, o que Deus estava falando para a nação de Israel? Ó, tem tempo ainda. O importante, teve um começo aí muito errado. Mas eu estou de olho, no futuro. Vocês ainda têm a chance de mudar o caminho para que eu possa mudar o destino. Fala aí para o teu irmão do lado aí, ó. Fala assim, quando você resolve mudar o caminho, fala. Eu me comprometo, fala, a mudar o seu destino. Então, irmão, todas as vezes que eu decido mudar o meu caminho, sabe? Todas as vezes que eu decido mudar a minha rota, Deus vai se comprometer a mudar o meu destino. Então, aqui dentro de Ezequiel, capítulo 18, a palavra de Deus nos diz: se o ímpio perverso, a partir do 21, se converter dos seus maus caminhos, de todas as abominações que ele cometeu, e vier para mim, eu perdoarei os seus pecados, das suas iniquidades, de tudo aquilo que ele praticou, eu não vou me lembrar. Tanto, irmão, o ímpio como o justo pode alterar o caminho. Então, se o justo se converter, o que vai acontecer? Ele vai mudar o caminho. E aí, o que vai acontecer com ele? Deus vai mudar o destino desse ímpio. Porque o que era um caminho de destruição para esse ímpio, agora ele abandonou o pecado, ele se converteu e Deus perdoou, e agora Deus vai mudar o destino dele. O destino agora vai ser de vida plena em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, é o justo, nós. Aqui fala dele também. Porque se o justo que é justo, que pratica a justiça, sair, alterar o seu caminho e partir para o lado, do pecado, ele também vai mudar o destino. E se ele não se converter e não se arrepender e não voltar, o caminho vai ser de destruição, um caminho que antes era de vida, de plena graça. Então, o importante não é como você começa a sua caminhada cristã com Jesus. O importante não é como você começa, porque no meio dela pode acontecer muita coisa com a gente, irmão. O importante é como você vai terminar essa sua caminhada aí. Como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e... Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmão? Então, muitas histórias na Bíblia começam de forma difícil, marcada por queda, sofrimento, pecado e desobediência. Mas Deus nunca olha apenas para o começo, Ele olha para o final, para o arrependimento, para a mudança, para um coração transformado. O livro de Ezequiel é um grande convite para enxergarmos a vida nessa ótica. No fim importa mais do que o início. Então, o fim importa mais do que... Deus olhou para a nação de Israel e falou assim, ó, o fim de vocês importa mais do que o começo. Sabe por quê, irmão? Porque na nossa caminhada cristã a gente pode cometer muitas coisas, porque nós somos falhos e imperfeitos. Mas se todas as vezes que a gente observar que a gente está dando um passo errado e voltar-se para o Senhor Jesus, o nosso destino é colocado no eixo de novo. Toda vez que eu errar a rota e ver que eu estou errando a rota e voltar para o meu pezinho, para o lugar certo, o meu destino vai ser colocado no eixo e na direção de novo,
Amém, irmão? Então Deus está olhando para você nesta manhã e está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês, igreja, meus filhos amados, o importante para mim não é como você começou, é como você vai terminar na minha presença. Aonde você vai terminar? É isso que Deus está falando para nós nesta manhã. Porque muita gente já não está aqui mais hoje. Já foi embora, já largou Jesus. E nós devemos orar para que eles caiam em si, se arrependam e volta para que o destino deles seja colocado, né, na direção certa que é o céu. Amém, irmãos? Aqui não tem ninguém diferente, irmão. Nós somos todos iguais. Por isso nós temos que guardar a nossa fé, vigiar e cuidar da nossa vida cristã. Sabia disso? Nós temos que cuidar e cuidar muito bem, irmão. Porque para Deus não importa o teu começo, importa o final. Aonde é que você vai terminar? Aonde que eu vou terminar, né? O que que eu vou fazer de tudo isso que Deus me deu? Como que eu vou viver essa vida de graça que Deus conquistou lá na cruz por minha vida? Como, né? Então nós vamos tirar algumas lições daqui. Quando Ezequiel recebe seu chamado, Israel está no exílio, um começo traumático, derrota, de humilhação, pecado acumulado, idolatria, abandono de aliança. Aparentemente, a história daquele povo lá tinha terminado ali e já não tinha jeito para mais nada. Mas uma coisa é certa, né? Deus levanta Ezequiel para dizer, lá no versículo 23 do capítulo 18: eu não me agrado na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Irmãos, você pode dar um glória a Deus? Quando nós somos corrigidos, nós não gostamos de dar glória a Deus, irmão. Por que será, né? A gente deveria erguer a Deus, obrigada, eu te glorifico, porque o Senhor está apontando que o pecado, está apontando aquilo que eu estou fazendo de errado, porque o Senhor me ama, porque o Senhor quer que eu vou morar no céu, porque o Senhor quer manifestar a tua glória na minha vida. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, obrigado. E agora eu quero pedir perdão por esse pecado que o Senhor apontou na minha vida, porque eu não quero ser igual o que eu fui ontem, mas hoje eu quero ser diferente. Eu quero mudar e alterar o meu caminho para que o Senhor altere e mude o meu destino. Ó, irmão, a verdade é que Deus vai pegar muito crente de calça curta. Você sabe o que significa esse provérbio, calça curta? Despreparado, irmão. Sabe? Despreparado, iludido. De surpresa. Levando a vida. Deixa a vida me levar. Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está apontando o destino, Deus está falando e entra aqui e sai aqui e continua fazendo as mesmas coisas. O povo de Israel, Deus falava, Deus corrigia, Deus apontava, mas eles estavam falando as mesmas e culpando os outros. Era um cenário caótico. Mas eles não queriam assumir as suas culpas. Deus estava apontando o pecado, mas eles não queriam assumir. Não, nós estamos assim, eu estou sofrendo por causa do pecado dele. Porque eu saí da igreja por causa dele.
Eu saí da igreja por causa de fulano. Eu saí da igreja, eu deixei de fazer as coisas por causa de Bertano, de ciclano, ponhando a culpa, jogando a culpa e não assumindo a culpa. Ah, para, irmão, que conversa é essa? A culpa é nossa mesmo. Nós temos que assumir os erros e seguir em frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você conhece alguém que está culpando alguém porque ele saiu da igreja, irmão? Hum? Conhece? Eu conheço. Tem gente que está andando aí para o mundo aí, desviado por causa de fulano e de ciclano. Que Deus olhe para ele e ele consiga enxergar que o erro estava e ainda está nele mesmo. E que se ele não mudar o caminho, né? Deus não vai mudar o destino. Amém, irmão? Então, Deus não se agrada da nossa morte, porque, irmão, morte espiritual, toda vez que pecamos, morremos espiritual, e aí se nós não se arrepender, nós morremos espiritualmente e também física, e vai para um lugar que nós não quer. Fala inferno, irmão. Você já reparou que ninguém fala inferno hoje em dia porque tem medo? Inferno, 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 inferno. Eu falo inferno. Diabo, diabo, inferno, inferno. Quer andar com a vida toda torta e não se aprumar, só tem 2 lugares, céu. Fala, irmão. E o quê? Você falou céu alto e inferno baixinho. Se nós não se aprumar, irmão, tem 2 lugares. Agora melhorou. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não vai para lá, não. Você vai, irmão? Você quer ir? Não. Por isso nós vamos praticar a palavra de Deus, amém? Deus não fecha a porta porque o começo foi ruim. O Senhor abre a porta dizendo: se mudar o caminho, eu mudarei o destino. Irmão, talvez pode acontecer com a gente que a gente cometa uns deslizes na nossa caminhada cristã. Um fracasso, qualquer outra coisa do tipo. Ou a gente até resolve no meio da caminhada cristã e dá uma voltinha por aí. Para depois a gente pensar em voltar, né? Então, Deus ele não vai fechar a porta. A porta da graça, quando você resolver voltar, a porta da graça vai estar aberta. Porque todas as vezes que eu decido mudar o meu caminho, Deus decide mudar o meu destino. Ele estava dizendo para a nação de Israel, ó, a porta da graça, ela não está fechada totalmente. Quando vocês mudar o caminho de vocês, eu vou mudar o seu destino. Então a porta da graça vai estar sempre aberta quando eu resolver mudar o meu caminho. Há sempre uma porta aberta, irmão. O problema é que nós não queremos nos arrepender e aceitar que erramos. Assumir a culpa das coisas erradas que nós fazemos. Porque a gente é orgulhoso, a gente não gosta não, a gente prefere colocar a culpa nos outros. A mulher põe a culpa no marido, o marido põe a culpa na mulher. O filho põe a culpa no pai, o pai põe a culpa no filho. Põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor, põe a culpa em todo mundo. Põe a culpa no tio, na tia. Põe a culpa até no cachorro. É? Um dia uma pessoa falou para mim assim, eu não fui na igreja porque é o meu cachorro. O meu cachorro, um negócio lá que não sei o que, meu cachorro.
Fala para o irmão do seu lado aí, fala assim, ó, há um destino, fala, glorioso te esperando, fala. E você, fala para ele, você tem que cuidar da sua vida cristã. Cuide dela, irmão. Porque a carne, o espírito está pronto e a carne, né? Então vamos lá. Segundo princípio divino: mudança de caminho muda destino. Em Ezequiel 18, 21, 22, Deus afirma que o homem que se converte do seu pecado terá o final transformado. E da mesma forma, em Ezequiel 18, 24, ele mostra o outro lado. Um justo que abandona o caminho bom e escolhe a injustiça também altera o seu final. Então, do mesmo jeito, há uma alteração. Irmão, olha, de verdade, no dia, às vezes a gente comete tanta caca, a gente faz tanto erro, a gente faz tanta coisa que desagrada a Deus, sabe? E às vezes a gente faz uns negócios que a gente tem até vergonha. Nossa, Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz esse negócio. Mas aí eu penso, falo, não, não posso fazer mais isso. Não posso. Eu tenho que voltar. E aí a gente volta e aí a gente volta, 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 porque o importante é como nós vamos terminar, não como começamos. Porque a porta da graça está sempre, e todo dia Deus nos dá uma, para nós e para todo mundo. Então, da mesma forma, o passado não determina o futuro, irmão. O nosso passado, o meu e o seu, não vai determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro é a maneira que nós vamos escolher viver na nossa caminhada cristã. Todas as vezes que escolhermos a parte do arrependimento, nós vamos ter o nosso destino mantido, o céu. É assim que funciona, né? Agora, se a gente andar pelo caminho e não se arrepender, aí a gente já sabe que o nosso destino será outro. Porque a verdade é, irmão, que tem coisa na nossa vida que parece pecado de estimação. Você amarra ele na coleira, põe a cordinha e vai. Todo dia está fazendo a mesma, todo dia cometendo a mesma. Virou pecado de estimação, é o seu bichinho. Você está dando comida e alimentando. E cada vez vai te lançando longe, longe, longe do seu destino, que é o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por que morrerás, ó casa de Israel? Converteis e viveis. Versículo 31 e 32, o 18. Por que razão nós vamos querer viver longe de Deus e perder a nossa salvação? Deus estava dizendo para o povo de Israel, por que razão vocês vão continuar assim? Longe de mim? Perder a salvação de vocês?
Porque vocês vão querer morrer nesses seus pecados. Por que não se arrepende? Por que não volta? Eu tenho bênção, eu quero cumprir a promessa, eu tenho um destino glorioso, eu quero que vocês voltem, porque eu amo vocês e não quero perder ninguém. Você viu lá no versículo 4? Todos são meus, toda alma é minha, irmão. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem. Ele não quer que ninguém, nenhum de nós se perca na nossa caminhada, irmão, nem aqueles que estão lá fora. Entende? Então, é necessário vivermos uma vida de arrependimento. Então, eu quero te dar alguns exemplos aqui de pessoas que começaram bem, fracassaram, mas tiveram um final glorioso. Amém, irmão? Se algum de vocês que está aqui, durante a sua caminhada, houve algum fracasso, alguma derrota, alguma coisa desse tipo, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Todos os dias, Deus tem um final glorioso para a gente. Deus tem um final glorioso para você. Amém? Então, começos difíceis não anula fins gloriosos. A gente pode ter um começo muito difícil. Mas se a gente mudar o caminho, nosso destino será mudado. Então eu quero falar aqui, você já viu a história, exemplo, nosso primeiro exemplo é Davi. Se você ler a história de Davi, né, que está lá em 1 Samuel 16, e aí lá em 2 Samuel 11, e por lá, você vai ver que Davi foi ungido, no começo, né, ele era desprezado, humilhado, né, foi ungido a Deus, depois ele foi, né, chegou, foi ungido a rei, mas Davi teve uma queda. Você sabe que Davi teve uma queda? Davi foi adúltero e assassino. Então, irmão, começos difíceis não anula final glorioso. Eu e você, na nossa caminhada, nós podemos ter começos difíceis, meios difíceis. Mas, se a gente viver uma vida de arrependimento, não vai anular a promessa que Deus tem lá na frente para mim. E para você também. De salvar a tua casa, tua família, de transformar, de renovar, de curar, de fazer um monte de coisa. Amém? Então, o Davi começou como o menor da casa, desprezado e esquecido. No meio da caminhada, caiu feio, adultério e assassinato, mas o final foi de arrependimento verdadeiro e coração restaurado. Você já leu o Salmo 51? Para mim, aquele salmo lá, irmão, é um dos mais magníficos salmos de arrependimento da história. Você já leu lá? Ele escreveu aquele salmo depois que ele pecou. Ele foi lá escrever aquilo lá. Lá mostra o coração dele totalmente quebrantado, totalmente arrependido. É esse coração que eu e você temos que ter, irmão. Um coração quebrantado e arrependido. Porque mais de 90% da Bíblia é para nós, irmão. Só 10% é para quem não tem Jesus. Tudo que está escrito ali é para nós crentes. É para mim e para você. Mas o final de Davi, irmão, foi glória. Ele começou bem e depois ele sofreu um fracasso. Como todos nós estamos sujeitos a cometer, irmão. Mas aí o profeta vai lá e fala um monte de coisa para ele. E aí ele fala, ele fica brabo, nervoso. Daí o profeta olha para ele e fala assim: esse homem é você.
Irmão, tem dia que Deus fala pra gente assim, ó, você precisa mudar essa rota, meu filho. Você precisa mudar essa rota, minha filha. Você precisa parar de fazer esse tipo de coisa, minha filha. Você precisa parar de agir desse jeito, minha filha. Porque você não está agindo como uma filha minha, um filho meu. Não foi para isso que eu te criei, minha filha. Não é assim que o pai físico, biológico fala para o filho? Para onde você está andando, menino? O que é que você estava... Não foi para isso que eu te criei. A gente não fala assim, né? A mãe não fala. Lá em casa eu falo para os meus irmãos, não foi para isso que eu te criei, não. Eu criei para você respeitar as pessoas. Eu te criei para você ser um menino bom, para você ser uma menina boa. Eu te criei para você fazer as coisas boas, andar no caminho certo e justo, não enganar ninguém, não roubar ninguém, não mentir, não desobedecer pai, não desobedecer mãe, não fazer as coisas erradas. É para isso que eu te criei, eu ensinei, você é assim. E por que você está falando desse jeito? É assim Deus fala com a gente, irmão. Por que que você desobedece? Eu não criei você para viver na desobediência dos meus princípios. Eu não criei você para quebrar a aliança que eu fiz com você lá na cruz do Calvário. Eu não criei você para isso. Deus disse para Israel: eu não formei vocês, eu não criei vocês para vocês pegarem, quebrar a aliança que eu fiz com vocês, desobedecer os meus princípios e viver como loucos nessa terra, enganando e sendo enganados. Deus criou eu e você, irmão, para viver cheio do Espírito Santo, para refletir a glória de Deus na terra, para serem pessoas, né, totalmente, né, cheia de Deus e que brilhe, e que todo mundo vê Jesus na sua vida e que as pessoas que ainda não têm Deus olhem para você e falem assim: como esse homem é justo, como essa mulher é justa, como ele faz as coisas certas. Eu quero andar no mesmo caminho que ele ou ela está andando. Isso é maravilhoso, irmão. Uma pessoa chegar perto de você e falar assim: eu quero ser igual a você. Não tem acreditado? Quando crescer, eu quero ser igual. Aí você olha para a pessoa, você vai ser melhor ainda. Mas sabe por quê? Porque eu fiz umas cacas ali, você não vai fazer. Não é? E hoje, o pai está falando para você: não importa o seu começo difícil. Se o seu começo for difícil, você ainda tem a chance de mudar o caminho para que ele possa, né, mudar o destino e o seu final. E o meu final será glorioso em nome de Jesus. Porque o importante não é como começamos, é como nós vamos terminar. E eu quero terminar, irmão, lá na glória com Jesus. O diabo pode vir, pode oferecer um banquete, pode oferecer muita coisa. Ele ofereceu para Davi, ele caiu, mas ele se levanta. Ele pode oferecer para nós pode cair, irmão. Mas nós vai se levantar, não vai? Nós vamos se levantar e nós vamos continuar a nossa caminhada, porque é Deus quem nos justifica, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem está com a porta da graça aberta 24 horas por dia. Você precisa vir, porque eu tenho promessa na sua vida. Você precisa voltar, porque eu tenho algo glorioso para cumprir ainda em você e através de você. Então, irmão, se você vai para casa, você lê o Salmo 51. Lá você vai ver, irmão, que nós dependemos de Deus para viver uma vida cristã no prumo, de arrependimento. Aí você vai lembrar que você tem algumas coisas que você precisa se arrepender. Aí você vai chegar na sua casa e vai pedir perdão para Deus, porque no culto você ficou conversando que não é uma matraca. Casa de Deus não é para vender e nem comprar.
Mm-mm. Casa de Deus é para adorar Ele. Depois que nós adoramos, Ele vem, põe tudo na direção, nos dá sabedoria e depois nós vai embora lá para fora lá e Deus nos dá sabedoria para vender e para comprar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz, irmão? A borracha está doendo, irmão? Mas olha, as borrachadas doeu em mim também. Um dia, irmão, eu estava pregando na igreja sobre hospitalidade. Quero falar isso aqui para você. Eu não vou aprofundar. Não vai dar tempo de eu pregar esse sermão todo aqui, não. Mas o importante é que você pegue a palavra e guarde no seu coração e leve para sua casa. Mas, ó, um dia eu estava pregando aqui, nessa igreja, nesse púlpito aqui, ó, que Deus está me vendo, sobre hospitalidade. Porque você tem que ser hospitaleiro, porque você tem que dar o melhor na sua casa, receber as pessoas, e biriri e bororó. E você tem que fazer isso, e porque você tem que abrir a porta da sua casa para a célula, e porque você tem que fazer isso. E, moral da história, irmão. Eu não gostava de receber ninguém em casa porque eu não gostava que sujava meu chão. Eu era tão escravizado que meu pano de chão parecia um guardanapo. Já, quando eu ganhei o Emanuel, que eu tive o Emanuel, umas irmãzinhas da igreja foi lá em casa para ajudar a limpar a minha casa. Eu nem lembro se a Dulce foi aquele dia. Que a Dulce usava tudo, ajudava as mulheradas que ganhava neném aí. Nem lembro se ela foi, mas... Morava aqui na Gabriel de Lara, lá na frente, lá numa casinha de madeira, para frente da congregação cristã. As irmãs aqui para ajudar a limpar a minha casa. Chegou lá, meu pano de chão estava no varal, a irmã pegou para enxugar a louça. Eu falei, irmã do céu, isso é o pano de chão. Aí ela olhou para mim e falou, sério, irmã Sandra? Eu pensei que era um guardanapo, tá mais limpo que os meus lá em casa. Eu falei, não, é o pano de chão. Ela falou, nossa, Jesus da glória, né? Olha como eu era escrava. Eu cuidava de uma coisa aí pregando aqui, o Espírito Santo aqui no meu ouvido, aqui, ó. Bem aqui. Como tá Deus no céu. Não tinha nem o piso aqui, tava fazendo esse tempo. O Espírito Santo no meu ouvido. Hipócrita. Hum. Eu. Nem um mosquito senta na sua orelha. Que é isso aqui, né? Hipócrita. Eu acho que é o diabo que tá me perturbando, né? E eu falando, né? E eu falando. Aí falou pela terceira vez, hipócrita. Aí me deu um tremor por dentro, assim. Aí eu continuei ainda falando mais umas palavrinhas, né? Aí ele pegou e falou para mim, se você não parar, eu te paro. Hum, pensei, falei, meu Deus, o que eu vou pregar agora? O que eu vou falar agora? Onde que eu vou? Para que rumo que eu vou? Para que rumo que eu vou? Meu Deus do céu, o que eu vou pregar agora? Aí eu saí da palavra do hospitaleiro, irmão, e fui lá para a mulher do fluxo de sangue. O povo ficou tudo assim, olhando, né? Olhando. Aí eu peguei e falei assim: olha, irmãos, você não vai entender, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Para mim não passar vergonha, eu sei o que eu estou fazendo. Cheguei em casa, caí de joelho no chão e me arrependi. Falei, Deus, me perdoe por pregar aquilo que eu não estava vivendo. Me perdoe, Senhor, pelas várias vezes que preguei algo que não vivi. Me perdoe, Senhor, todas as vezes que eu falei para alguém fazer uma coisa que eu mesma não fazia. Colocava o fardo pesado nas costas da minha liderança, dos meus líderes, sendo que eu
Não fazia aquilo. Chorei, jejuei, pedi para Deus. Falei: "Deus, agora eu abro a porta da minha casa". Para quê? Deus, agora a porta da minha casa está aberta. O primeiro evento que aconteceu lá em casa foi a confraternização do Ministério de Louvor. É claro que vai as crianças, que é uma benção. É uma benção. Mas se você mudar o seu caminho, Deus responsabiliza para mudar o seu. Aí vai todo mundo lá em casa, e é uma parte de calçada e uma parte de terra. Tinha acabado de mudar na casa, não tinha feito a calçada. E aí tinha uns irmãos aqui que hoje estão em outro lugar, eu espero que um dia eles voltem. Tinha 2 crianças que eram uma benção, recalcada, sacudida, transbordante, daquelas que você pode ficar em paz, que eles vão derrubar e construir de novo. Ah, minha filha, mas foi aquele negócio assim, o meu chão que era branco com marrom. A Rosinha estava lá aquele dia, eu não sei se a Eliana estava também naquela confraternização. O Marcos estava, que eu lembro que o Marcos estava também naquela primeira confraternização que foi lá em casa, eu lembro dele, da Aline foi em casa, lá comeu carne, bastante carne, eu lembro. Aí essas bênçãos de Deus subiram nos beliches dos meus filhos, com o pé sujo de terra, derramaram refrigerante. Mas a minha casa ficou um trem, e eu dentro de mim bufando, bufando, com vontade de bater naquelas crianças, tocado no mundo. E aí o Espírito Santo no meu ouvido. Você já se arrependeu, né? Você falou que a porta estava aberta, né? Então eu trouxe tudo esse povo aí para ver se é verdade. Trouxe tudo eles. Mas foi aquela festança. Foi aquela confraternização que, meu Deus, eu nem sei se você estava. Tá aí, ó, a Edna estava. Ah, meu Deus do céu, a Edna estava. O Azaf, olha lá o Azaf lá. O Azaf derrubou refrigerante no meu chão, subiu no sofá com o sapato sujo. Mas foi aquela história assim louca. E eu lá, irmão, eu lá. Eu preciso, porque senão eu nunca vou poder pregar sobre hospitalidade, sobre. Já os falavam, vamos fazer a célula aqui em casa? Eu, a célula aqui em casa, mas tem fulano, ciclano. E aquelas crianças? E o, e o Toninho? O Repolinho? Ah, não. Mas eu mudei o meu caminho, irmão. Deus alterou o meu destino. Você pode entrar lá em casa, lá, abrir minha geladeira, catar as coisas para dentro do saco, pode ir embora, que eu nem ligo. Porque Deus vai me dar outro. Né? Você pode chegar lá, você pode sentar, você pode comer, pode fritar lá no meu fogão, pode largar as coisas tudo sujas. As pessoas vão lá e falam assim, deixa eu lavar para você. Falo, não, não precisa. Porque quando eu for na tua casa, eu vou fazer essa arruaça aqui, também não vou lavar nada. Mudei tanto que eu também não vou lavar nada. A minha nora vai lá em casa e fala assim, eu vou lavar, vou lavar. Você não, não, não precisa lavar. Não precisa, não, deixa que eu lavo. Porque quando eu for lá no seu lindo apartamento, eu vou entrar, vou comer, vou andar, vou e vou sair, vou embora. Vou fazer nada. Pode ir, vai lá. Só que eu não tenho churrasqueira ainda não. Leva a churrasqueira também, que não assa carne. Depois você pega a churrasqueira, põe nas costas, vai embora. Pode ir. O dia que você quiser fazer o culto dos meninos lá em casa, lá, pode ir lá em casa.
Vai lá em casa lá fazer o que é a Seven House. Seven House. Ó, que chique. Seven House. Na casa da pastora Sandra. Eita glória! Ei, aleluia, irmão! Deus é bom! Eita! O importante não é como você começa, mas é como você termina. Mas, não, eu não vou tacar a palavra. Outro prega a palavra me ouvir. Então, um outro aqui que eu quero falar bem rapidinho para você. O ladrão da cruz começou mal, mas o final dele foi ouvindo: hoje mesmo você estará no meu. Ele começou uma vida de destruição, estava naquela cruz sendo julgado pelos crimes que praticou, mas naquela cruz ele se e olhou para Jesus e disse, né? Oh, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aquele ladrão que tinha começado uma vida totalmente errada, de crime, assassinato, roubo, ouviu as mais doces palavras que ele talvez nunca tinha e ele ouviu naquela cruz. Hoje mesmo, você estará comigo Na cruz, aquele ladrão resolveu mudar o caminho e Deus mudou o destino dele. Deus, irmão, é expert em mudar destino. Deus é expert em fazer as coisas tomar um novo rumo. Amém? E aí, os começos bons também não garantem fim bom. Daí você vai ver lá a história do Saul, que eu não vou ler para a gente terminar, tá bom? A história do Saul, né? Um rei que escolheu a desobediência. E o final foi um final muito trágico. Aí você vai ver a história de Eli, que o pastor William pregou aqui domingo, né? Que ele ele começou bem, fazendo as coisas certas, mas depois Eli e os filhos, ele não corrigiu o caminho e terminou com um fim trágico. Então, omissão de pecado, irmão, altera a obra de Deus na vida do homem. A omissão de Eli, do pecado, alterou a obra de Deus na vida dele, porque quem que iria assumir o sacerdócio? Quem que já estava sendo preparado para assumir? Ofni altera a obra de Deus, irmão. Toda vez que nós, né, fazemos omissão do pecado na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, dentro do nosso lar. Todas as vezes que nós vemos uma coisa errada, nós temos que correr. Não é esse negócio de passar paninho quente na cabeça, não, irmão. A criancinha bate na cara da mãe, no rosto do pai, no rosto da mãe, desculpa, que na cara, né? É rosto. E vai que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. E vai falando bonitinho. Aí no final, quando ele está lá na pré-adolescência, dá vontade de matar. Aí vai bater no você, vai expulsar você de casa. Omissão de pecado altera a obra de Deus na vida do homem. Se Deus tem promessa para minha casa e para sua casa, não podemos viver na omissão do pecado. Temos que reconhecer em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus.